Boa noite a todos nós. Que Jesus prossiga nos envolvendo na sua misericórdia e na sua paz. Antes de começarmos as leituras e as reflexões sobre as mesmas, gostaria de dar aqui algumas lembranças, alguns avisos. A nossa casa está mantendo às terças-feiras à noite, a partir das 19h30, dois grupos de estudo. O estudo para iniciantes, o estudo sistematizado da doutrina espírita no seu primeiro módulo, primeiro tomo, e aqui se faz com a orientação daquelas duas lindas meninas que ali estão atrás, a nossa Olga Lina e a Tereza Cristina. E neste salão está o estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, com a orientação de outras duas meninas igualmente lindas assim, a Renatinha e a nossa querida presidente, nossa Graciane Magalhães. É por causa do vestido lindo daquela moça lá, deu branco, assim, entendeu? Nessa Semana Santa, nós vamos estar com um visitante aqui na cidade, vindo do Rio de Janeiro. É o nosso amigo Edivaldo Roberto. Edivaldo Roberto está vindo a convite do Centro Espírita Recanto Fraterno para ajudar a casa no sentido de compreender um pouco melhor as necessidades do estudo da doutrina espírita. E nós aproveitamos a vinda do Edivaldo Roberto e na sexta-feira, dia 7 de abril, ele estará conosco aqui presencialmente fazendo a nossa palestra. No domingo à noite, que é dia da palestra do Centro Espírita Recanto Fraterno, ele fará a palestra lá. E no sábado, dia 8, então dia 7 aqui, dia 9 lá, e dia 8 ele estará lá também o dia todo, fazendo um seminário com todos que quiserem participar. Estamos todos convidados, tanto para as terças-feiras aqui, como também para esse encontro da Semana Santa, dia 7, 8 e 9, lá no Recanto Fraterno, mas com a palestra dia 7 aqui. O tema que ele vai trazer chama Cultura Espírita, uma nova ordem de ideias ontem e hoje. O desafio de sempre, como introduzir alguém no estudo do Espiritismo. Então, todos nós estamos convidados, poderemos participar, não há taxa de inscrição, não tem nenhuma formalidade, é estarmos presentes lá no bairro Recanto dos Pássaros, no Centro Espírita Recanto Fraterno. Então, dados os nossos avisos, vamos iniciar a nossa reunião com a leitura do livro Pão Nosso, na sua quinta lição, intitulada Salários. É um livro produzido pelas mãos generosas de Francisco Cândido Xavier, no seu processo mediúnico, ditado pelo Espírito Emmanuel, e que nos traz uma reflexão sobre essa temática trazida em Lucas, no capítulo 3, versículo 14, uma fala do precursor de Jesus, João Batista, que diz: e contentai-vos com o vosso soldo,
Soldo aqui é a mesma coisa que salário, e lembrava ali o nosso companheiro Reis, que vem de uma questão que se fazia antes, quando pagava as pessoas com uma quantidade de sal. Então, salário vem de sal, e soldo também, de salarium, no latim, originalmente. A esse respeito, Emmanuel nos traz as seguintes reflexões. Não está querendo passar. Só vai com a dona do aparelho, é uma brincadeira. Diz Emmanuel: a proposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e de bom senso. Eu brincava ali há pouco com o nosso companheiro Reis, que é da reserva da Polícia Militar, que soldo a gente usa hoje ainda para as forças militares, não é? Mas que isso realmente é salário para qualquer um. Mas aqui também ele faz essa mesma referência. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Então nós sabemos da superficialidade dos postos assumidos pelas pessoas e queremos o soldo, o salário que lhes são oferecidos, mas nem sempre queremos assumir as responsabilidades que os mesmos assim o fazem. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca de dilatação do vencimento. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Eu recebi hoje de um amigo muito íntimo e de muito tempo, uma mensagem pelo WhatsApp que se referia mais ou menos a esse tipo de situação. Quando fala da gratidão e da ingratidão.
Um famoso escritor, na sua sala de estudo, pegou um livro, um lápis, e começou a escrever. Então, no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama, e aqui passa muito rápido. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte do meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. Ao final, escreveu: foi um ano muito mau. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado dele. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos de dor. Completei 60 anos de boa saúde e me retirei do trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho permaneceu vivo. Então, a mesma situação descrita de uma outra forma, um outro ângulo de visão, é um olhar diferente para o mesmo fato. E é isso que nós devemos fazer, não é? Muitos de nós têm reclamado da saúde física, das dificuldades que a própria idade traz ou as circunstâncias da vida assim nos apresenta, sem nos lembrarmos que são essas as dificuldades que atravessamos que nos dão condições espirituais melhores para alcançar a nossa própria libertação, a nossa própria liberdade, a nossa própria saúde espiritual, porque o corpo é escoadouro da alma. É padecendo das questões físicas, é esse tipo de salário, esse tipo de pagamento que às vezes nós reclamamos também. Não é só do pagamento quando se toca do lado financeiro, mas esses pagamentos pelos que temos desenvolvido aqui na Terra são pagamentos que nós muitas vezes rejeitamos. Então, para que nós sejamos bem abençoados, recebamos as bênçãos que nos são ofertadas, vamos fazer uma conexão com o alto, nos conduzindo em oração. Querido Jesus, a nossa gratidão por tudo o quanto nos tem oferecido. Aquelas situações que nos felicitam a alma, porque nos enche de alegria, e aquelas outras que, por nós não compreendermos os desígnios de Deus, nós ainda reclamamos. Queremos, Jesus, neste momento, pedir-te que nos amplie a capacidade de compreensão, para que possamos olhar com os olhos mais definitivamente da alma tudo aquilo que nos sucede na vida física, compreendendo as diretrizes do Pai para alcançarmos a nossa própria felicidade.
seja esta noite uma oportunidade feliz para que tudo isso venha nos direcionar ao teu seio de amor. Que assim seja. Conosco, a nossa querida Marli, que vai nos conduzir neste tema da noite. Marli, agradece. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Como é que está o som? Tá bom? Tá bom. Então, continuando, o nosso estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, onde Kardec traz uma coletânea de preces espíritas, e no preâmbulo ele fala um pouco daquele assunto, né? Então, essa noite nós vamos tratar do item 26, que está lá na parte 2 desse capítulo, que fala das preces para si mesmo. Então, é a questão da prece nas situações de aflições da vida, né? Então, é isso que nós vamos estar estudando hoje. Então, para iniciarmos a nossa conversa, eu trouxe essa passagem que está em João, no capítulo 16, versículo 33, onde Jesus nos fala: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ou seja, toda a mensagem que ele traz, ele vem e diz: olha, isso é para que vocês alcancem a paz. Mas no mundo tereis aflições. E aí a mensagem final é de esperança, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é preciso a gente compreender que no nosso estágio evolutivo, tendo necessidade de encarnar num mundo de provas e expiações, onde nós sabemos que o mal ainda predomina, e o mal que predomina no mundo é porque predomina em nós, as criaturas que nele vivem, não é possível que a gente viva constantemente numa situação de paz e tranquilidade. É comum e natural que nos venham as situações aflitivas. Então eu trouxe o significado dessa palavra na língua portuguesa. Então, segundo o dicionário de língua portuguesa, a aflição é um sentimento de persistente dor, seja ela física ou seja ela moral, de uma ânsia, de uma agonia, de uma angústia. Ou seja, uma situação que nos desequilibra, uma situação que tira a nossa harmonia, né? E aí não vamos esquecer, esse capítulo é das preces, né? Sempre tendo em mente por que nós estamos tratando disso, né? Desse assunto. E aí, Emmanuel vem nos falar, na lição de número 27 do livro Ceifa de Luz, a respeito de aflição e tranquilidade. E ele vem comentar essa passagem de Jesus que fala: bem-aventurados os que choram. Né? Aflições, bem-aventurados os que choram. Então vamos ver o que Emmanuel fala. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, ou seja, antes de chegarmos aqui, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Por que a gente faz isso? Porque do outro lado a gente enxerga o que não consegue enxergar do lado de cá, né? Com essa carapaça que a gente vem. Então do outro lado a gente tem absoluta clareza de
de que nós somos espíritos imortais e que quando a gente vem aqui é como se estivéssemos dando um passeio, como se estivéssemos vindo fazer um curso, é coisa rápida, nós vamos voltar em seguida. Então a gente consegue ver o que a gente precisa a longo prazo, enquanto um espírito que vai viver para sempre, que é imortal. E aí, a gente vem e, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, ou seja, nessa vida, a gente retoma a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Por quê? Quando chega aqui, a gente passa pelo processo de esquecimento, que é para nos auxiliar, né? A gente tem uma nova chance, uma nova oportunidade, daí o esquecimento. Só que a gente retoma o estágio que a gente traz de lá. Nós não somos diferentes aqui e nem somos diferentes quando estamos lá, moralmente falando. As mesmas conquistas que a gente tinha antes de chegar ao berço são as conquistas com as quais nós vamos lutar durante aquela existência. E aí, no nosso estágio evolutivo, é muito comum que aflore, então, o egoísmo que nós fizemos, o orgulho, a vaidade, né? E a gente esquece a programação que fez, esquece os compromissos que fez, né? E ele fala aqui que a gente entra num processo de se envolver com a mentira e com a delinquência. Por quê? Porque nós não buscamos a verdade dentro de nós mesmos, né? Nós nos iludimos com aquilo que nos é mostrado. Nós só conseguimos ver aquilo que os olhos conseguem ver, os olhos físicos. Não conseguimos ainda nos olhar ou olhar os fatos e acontecimentos com os olhos da alma. Lembrando que os olhos da alma é aquele olhar do espírito imortal, que toma as atitudes com essa verdade na frente dele, né? Eu não vim aqui para ficar, eu sou mais do que todas essas circunstâncias que eu estou vivendo aqui. Eu sou um espírito que vou viver para sempre. E mais, a minha destinação é ser anjo. Não tem outro caminho. Eu posso demorar o quanto que for, mas a minha destinação é a angelitude. E nessa circunstância nós somos aprendizes recusando a lição, doente recusando o remédio. Então, é a situação da maior parte de nós. E aí entram as aflições nessa situação, porque eles são o quê? Elas são a lição. Elas são o remédio. E nós viemos sabendo que íamos passar por elas. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. São coisas difíceis de encarar? São coisas difíceis de vivenciar? São. Nós estamos num mundo de provas e expiações. As provas não são fáceis, as expiações então são excruciantes. Não são brincadeiras. Mas nós entendemos do outro lado que nós precisamos delas. Então, é comum que a gente tente fugir, mas a gente precisa ter clareza disso. Né? Que a nossa atitude diante delas não pode ser de fuga, porque senão nós vamos ficar repetindo eternamente esse mesmo ciclo. Né? Vamos entrar nesse ciclo e não vamos sair dele. Né? Vamos ficar eternamente repetindo. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nas quais se despenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas, engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam, inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Então, quando a gente retorna
a gente percebe os equívocos, os erros, aonde nós estamos. E isso é tão comum, né? Então, quando eu estava estudando isso, eu me lembrei da situação desses irmãos, dessa notícia da questão do trabalho escravo. Imagina o tamanho da dívida espiritual que essas criaturas contraíram, e tantas outras que a gente sabe, né? Que eventos semelhantes estão ocorrendo em vários outros lugares, com várias outras pessoas. Imagina o tamanho da dívida espiritual que essas criaturas contraíram nesse momento, no momento de transição, no momento em que a terra vai deixar de ser de provas e expiações para ser de regeneração. Então é isso que Emmanuel está aqui descrevendo, né? Que o poder humano nos enreda, nos deixa cegos, por conta do orgulho, do egoísmo que ainda trazemos em nós. E ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Aqui é preciso que a gente entenda uma coisa muito importante. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família é o ninho das nossas aflições. É o ninho delas. Não é à toa que nós somos colocados em convivência com aquelas determinadas criaturas. São só duas situações. Ou nós precisamos refazer ali uma afeição que nós abusamos, magoamos, ferimos, destruímos, ou é alguém que veio nos ajudar a corrigir essa situação. São essas duas situações. E aí a gente consegue identificar certinho, porque tem aqueles com quem a gente tem afinidade e aqueles com quem a gente tem muita dificuldade de lidar. Né? Muita dificuldade. Mas é necessário. Não é à toa que eles vêm, porque é uma bênção, né? Imagina você nascer ao lado de alguém, viver a vida toda ao lado de alguém. É muito diferente de você encontrar de vez em quando, né? As chances de você desenvolver uma afeição verdadeira ali são muito maiores. Não é à toa que a providência age dessa forma, né? Então, aí por último ele dá o seguinte conselho: valoriza a aflição de hoje, analisa, né? Sob esse entendimento de que não é à toa, não é à toa, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões é escutar e seguir. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque nós fizemos uma escolha, nós escolhemos um mestre, ele é nosso exemplo, e se nós quisermos segui-lo, ao invés das facilidades do imediatismo da terra, ele escolheu para nos ensinar a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a aceitação da incompreensão dos contemporâneos, a aceitação da indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, não é menos que isso que é nos exigido diante das aflições, diante das situações difíceis, diante das criaturas difíceis que Deus coloca no nosso lar, no nosso ninho, no nosso trabalho. É isso, a humildade da manjedoura. É dessa forma que a gente pode enfrentar uma aflição.
desenvolvendo a humildade da manjedoura, nos impondo serviço constante àqueles que necessitam, que normalmente é aqueles que são objeto da nossa aflição, né? Aceitar com tranquilidade a incompreensão, a indiferença, né? E veja bem que, como a maior parte deles é dentro do nosso lar, significa aceitar isso, incompreensão, indiferença daqueles a quem amamos, daqueles a quem desenvolvemos afeição, carinho. E, se for necessário, sim, o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Porque quantas criaturas a gente não vê que, por cuidar, por dedicação, perde a saúde? Né? Quantas situações dessas a gente vê em quantas famílias? Então o convite é esse mesmo. Então está lá no Ceifa de Luz, é a lição de número 27, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é também de Emmanuel essa análise que ele faz na lição de número 81, que ele chama de Sejamos Certos, que ele pega essa fala de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, onde Paulo fala uma fala de Cristo, né? Paulo fala aos Hebreus uma fala que é de Cristo, onde diz assim, porém minhas leis em seus corações e a escreverei em seus entendimentos. Então a gente pode ver até agora que as aflições vêm por quê? Porque, dada a nossa condição espiritual, a gente faz uma programação no mundo maior e quando chega aqui, levados pela nossa própria condição, né, de espíritos ainda egoístas, com muitas dificuldades, nós muitas vezes queremos dar as costas para as lições que nós precisamos viver, né? E aqui Emmanuel faz esse comentário e nos explica por que vem a aflição. Tudo bem, a gente precisa dela, mas precisa dela por quê? Né? Ele diz assim, podemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. O que ele está dizendo aqui? Que para a gente ficar bem com os outros, é interessante que a gente tenha uma religião. Se você não tem religião nenhuma, as pessoas já, né, te olham assim, não tem religião. Mas se você diz, não, eu vou, frequento tal religião, aí você já tem um outro status junto das outras pessoas. É valorizado se você tem uma religião. Nessa religião você pode ter conhecimento intelectual do Evangelho, inclusive, né? Porque nós sabemos que outras filosofias e religiões também trazem ensinamentos que são os mesmos do Evangelho, né? Então você pode ter esse entendimento intelectual, você pode saber que você precisa amar ao outro igual a você mesmo, né? Por exemplo. E você pode até repetir isso igual eu estou fazendo aqui hoje para vocês, né? Isso dá status, eu fico bem na fita. Então, beleza até aí. Mas a gente vai ver que o bicho pega, não é só. Se você chegar só aqui, vai dar certo. Diante do Senhor, você pode até saber, você pode até falar, mas diante do Senhor, o problema fundamental do nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. Então, assim, se ficar só aqui, ou só da boca para fora, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, lembra que nós estamos estudando por que veio as aflições. Porque essa transformação ela precisa acontecer.
conseguir elevar pensamentos e sentimentos. E aí a gente sabe, né? Como o Dr. Luiz falou nos comentários da lição inicial, né? O convite para o amor chega a todo instante. A gente muitas vezes enxerga, né? Vê como alguma coisa negativa acontecendo, mas não é. Não é. É sempre um convite da divindade nos oferecendo o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado. Mas nós muitas vezes não conseguimos enxergar assim. É normal que seja assim. O que não pode ser normal é que a gente, tendo esse conhecimento, deixe e continue assim. Então, baseado nesse fato de que o nosso problema é esse, a necessidade de elevar, de nos transformar elevando os nossos pensamentos, o mestre, aquele que a gente disse lá atrás que se dispôs a vir aqui para segui-lo, escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza. Então, assim, dá a impressão de que é um processo um pouco mais complicado, né? De só saber, de só falar. É inscrever na alma da criatura. E aí eu repito. Isso é feito primeiro pelo convite do amor. Mas se a gente não atende, tem outros dispositivos, outros instrumentos. E não estejamos menos convencidos de que às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador. Então, Emmanuel nos explica por que das aflições, por que ela é necessária, por que todos nós, hora ou outra, passamos por uma situação mais grave, menos grave, porque isso precisa acontecer. Imagina vocês que o Evangelho de Jesus chegou até nós há 2000 anos. E nós estamos aqui ainda, indiferentes com o outro, né? A gente passa pelo outro que a gente vê que está passando fome, mas segue a nossa vida, segue a nossa rotina, né? Nós estamos longe ainda de desenvolver as virtudes que nós precisamos desenvolver para entrar no mundo de regeneração. Então vai acontecer, não tem como. E nós devemos abençoar essa condição, essa situação, porque é ela que vai nos auxiliar. E aí, no prefácio de Kardec, ele nos remete a alguns pontos do próprio Evangelho com esse objetivo de nos ajudar a estar nos aprofundando nesse tema da questão das aflições. E aí, um desses temas está lá no capítulo 2, que é do mesmo livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Meu Reino Não É Desse Mundo. Lá no item 5, que vai falar justamente disso, da questão do ponto de vista das coisas. Como que nós vemos as coisas, né? Então ele fala assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé essa que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, do que será que Kardec está falando aí com essa história de ideia clara e precisa que se faça da vida futura? É nada mais, nada menos do que o fato de que nós somos espíritos imortais, que a gente está aqui numa experiência, numa passagem, mas que a nossa vida é do lado de lá, não é do lado de cá, né? Esse fato faz com que a gente consiga ver as coisas de um outro ponto de vista, de um ponto de vista muito mais elevado, e isso tem várias consequências, né? E ele vai falar para a gente.
Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem num lugar que não é muito bom, não é muito divertido, é meio inóspito, meio desagradável. Mas a gente tem entendimento que assim, é só uma viagem. Ela vai terminar e eu vou voltar para minha casa. E quando eu voltar para minha casa, eu vou ficar bem. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Por quê? Porque sabe que é de curta duração, que vai se seguir um estado mais feliz, um estado mais ditoso depois desse evento. Então, vejam a proporção que as coisas ganham, né? Se a gente olha desse outro ponto de vista. A morte nada mais restará de aterrador, porque ela deixa de ser a porta que se abre para o nada e se torna a porta que se abre para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-estar, de bem-aventurança e de paz. Quer dizer, a morte se torna uma bênção, uma libertação, a possibilidade de sairmos, de terminarmos aqui o curso e voltarmos para a nossa verdadeira casa, de terminarmos a viagem. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Quer dizer, eu estou numa viagem num lugar desagradável, sim, mas eu vou voltar logo para casa, então isso fica minimizado, né? Não, tudo bem, eu vou suportar aqui, né? Vou ter paciência, porque logo eu vou voltar para casa. Então é essa a situação de quem enxerga as coisas por esse prisma. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, aí eu já olho de um outro lugar, né? Eu vou olhar de um outro lugar. O homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há nada o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Então, assim, você utilizar a vida de outra criatura para lhe dar lucro, sem se importar com o que isso significa para ela, ou que tipo de vida ela está levando, é simples e fácil, porque é só isso aqui que existe. Né? Então nós estamos em uma selva e eu preciso sobreviver. Né? Então, que vença o mais forte, que vença o mais esperto. Então isso acontece, é normal, comum, quando a gente não tem essa visão. Quando a gente enxerga as coisas do raso, né? Daquilo que está aqui, só na nossa altura. Não é de uma posição mais elevada. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo que aí encontra, ou seja, eu vejo daqui, da mesma posição que eu estou, na terra a terra. Vastas proporções assume tudo que o rodeia. Quer dizer, se eu olho daqui tem um tamanho, esse tamanho é grande. Eu estou me perdendo aqui. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. As coisas têm muito mais importância, né? As coisas que acontecem aqui, as coisas materiais ligadas ao mundo material. Aquele que se acha no interior de uma cidade, aquele vai criar uma imagem que ajuda bastante a esclarecer. Então, aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Então, nós estamos no meio da cidade e olhamos o nosso entorno. Os prédios são grandes,
As pessoas, né, estão na mesma altura que nós. Os rios são enormes massas de água quando nós estamos olhando nesse plano. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Imagina você lá na montanha olhando a cidade no sopé da montanha. O tamanho que estão os prédios, o tamanho que estão as pessoas, o tamanho daquele rio que era enorme diante de você, se transformou num pequeno filete de água. Então, aquilo tudo tem a mesma proporção? É muito diferente. Então, é por isso que Kardec vem com esse assunto, o ponto de vista. O ponto de vista que nós precisamos ter para olhar as coisas, né? É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. Se você encara a vida do ponto de vista da vida futura, você está no alto da montanha olhando os eventos, os acontecimentos, as pessoas, né? Então, quando alguém te ofende, tem uma proporção diferente. Quando alguém te ofende, você acha que a vida é só isso aqui. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Então, quem somos nós, não é? Quem somos nós? Quando a gente olha para esse mundo tão grande, nós somos menos que um grãozinho de areia na praia. Que imagina a imensidade dos mundos. Proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as levará e que por tão pouco tempo se conservarão. Quer dizer, o que adianta eu abusar do poder humano, do poder na Terra? O que isso vai me acrescentar enquanto espírito imortal? Nada. Eu posso mandar em centenas de pessoas. Isso pode me elevar? Claro. Mas aí eu tenho que saber lidar com isso, né? Porque eu posso sim me elevar em muito numa situação dessa. Mas se eu agir desse ponto de vista de achar que as coisas são só aqui, eu provavelmente não agirei com misericórdia, não agirei com bondade, não me sentirei instrumento da divindade para distribuir o bem, e aí não vou fazer bom uso dessa posição, né? Imagina quanto sacrifício espiritual para vivenciar uma situação de bem-estar, entre aspas, por tão pouco tempo, né? Porque o que é 100 anos para um espírito que vai viver por sempre? Nada. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais eu acho que aqui é que é importante, menos eu tenho fé na vida futura. E o contrário também. Quanto mais fé eu tenho na vida futura, menos valor eu vou dar nas coisas daqui. Lembrando que isso é muito relativo, porque vir aqui é muito importante. A gente não se eleva espiritualmente se não vem aqui, né? Então vir no mundo é importantíssimo, mas a gente tem que vir com esse entendimento de que aqui não é nosso lar definitivo, né? Aqui é um lugar de bênçãos, né? Para nós é hospital, é escola, é oficina, mas é só isso. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda, porque tem uma coisa mais alta, maior para eu alcançar do que as coisas, os objetivos que eu preciso ter aqui. Eu tenho objetivos mais altos. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. O que é uma pequena soma de dinheiro para quem é rico? Que importância tem perder uma pequena soma, né? Mas aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Imagina, você tem um carro velhinho que você usa para trabalhar e de repente
né, por algum acidente, por alguma situação, você fica sem ele. Imagina o tamanho do desespero. Então, essa figura que ele cria é para a gente entender a diferença, né, dos pontos de vista. E aí, a gente precisa falar que quem dá essa noção da vida futura é o Espiritismo, que nos traz hoje, né? O Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos, porque é ele que nos diz que nós somos espíritos imortais. Ele, o Espiritismo, através dos espíritos, vem nos dizendo: olha, tem uma vida do lado de lá. Você vem aqui várias vezes, não vai vir só essa vez, já veio várias e vai voltar outras vezes, né? E você vem para fazer uma coisa muito simples, aprender a amar. Só isso que a gente vem fazer. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o que eles fazem, o que um espírito superior faz, né? Depois que eu me elevar, espírito, como é que eu vou fazer? Os espíritos superiores amam e servem. É isso que eles fazem. E é isso que a gente vem aqui aprender a fazer. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Então é uma corrente, né? E nós estarmos aqui hoje é só um elozinho da corrente. Nós vamos vir outras vezes mais. Já viemos tantas outras, né? E é interessante a gente lembrar que quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se o Espiritismo é o futuro das religiões, não, eu sempre faço essa confusão. Se a religião do futuro é o Espiritismo, no futuro todos seremos espíritas? E aí os espíritos falam: não. Mas o entendimento, né, e o conhecimento que o Espiritismo traz vai fazer parte do futuro das religiões. Então, as religiões do futuro terão as premissas espíritas, né? Não que nós seremos a religião do futuro. Continuando esse fecho dele, que esse processo ele é solidário, né? Então, a gente veio várias vezes, vai continuar vindo. E esse processo mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, né? E que vamos paulatinamente progredindo. Ao mesmo tempo, esse processo mostra que todos os seres de um mesmo mundo têm um processo aí de solidariedade, porque nós passamos pela mesma situação, todos nós. Ninguém é criado de maneira diferenciada. Nós somos criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, todos. E ao mesmo tempo mostra a solidariedade que existe entre os seres de todos os mundos, porque todos os mundos, todas as criaturas, e que muitas vezes têm estrutura física bastante diferenciada da nossa, são criados da mesma forma e passam pelo mesmo processo. Então somos todos irmãos. Embora alguns somos todos humanoides, mas como os espíritos nos mostram, né, nas obras de Francisco Cândido Xavier, que nós descendemos do ramo dos primatas, mas outras criaturas que vivem em outros mundos passaram pelo seu processo evolutivo e se desenvolveram a partir de outras criaturas, né, da natureza. Então eles são humanoides também, mas às vezes não têm, às vezes não. Muito comumente não tem a mesma aparência nossa, porque não descenderam da mesma criatura. Dada aí a diferença, né, dos vários mundos. E continuando com Emmanuel, ele vem na lição de número 83, que agora eu não vou lembrar o livro, está no final. Ele vem comentando para a gente essa passagem de Pedro,
que diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições do Cristo. E aqui ele vai trazer uma dica importante para a gente, para todos nós que passamos, quando estamos passando pelas aflições, né? Porque todos nós passamos. Aí ele diz assim, ó: é inegável que em nosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Quer dizer, a dificuldade vai vir e é necessário que a gente se apoie naquilo que a gente já construiu, né, ao longo da na nossa vida de espírito imortal. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados. Aí ele vem, né, da forma bonita, poética, descrevendo para nós as aflições, né, por quem a gente passa. Como o templo em ruínas sob o embate da tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. São as situações que a gente vivencia. Quando surgiu um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo não vos será proibido chorar. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, não é simples, ninguém diz isso. Não é fácil assim. Entretanto, é necessário não esqueceres a divina companhia do Senhor Jesus. Então é essa a dica de irmão. Quando o bicho pegar, se apega com ele. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais porventura não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Quer dizer, acha que ele está distante dos nossos sofrimentos? Acha que ele não entende, não compreende, não vivencia? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Então é preciso a gente lembrar que nós estamos distantes de Jesus, pela nossa condição, pela dificuldade que nós temos de nos alinharmos a ele, do ponto de vista das vibrações. Mas ele está sempre conosco. Ele está sempre próximo de nós e ele nos conhece, né? Como espírito crístico que é, ele nos conhece. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante, com a sua serenidade e seu bom ânimo. Quer dizer, além de nos apoiarmos nos conhecimentos, no entendimento da vida futura, uma outra situação que pode nos ajudar, né? Nos ajudar a nos harmonizar, nos equilibrar, a passar com mais tranquilidade, a ter paciência, é buscar a companhia de Cristo. E não é à toa que vem Kardec nos falando tudo isso no capítulo das preces. Um outro tema que Kardec pede para a gente estar estudando quando estuda esse item 26, do capítulo 27, ou seja, o capítulo anterior, sobre a eficácia da prece, que é o item 5. E aí a passagem está lá em Marcos 11, 24, que diz assim, ó: seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedires. Pedi e obtereis. Então, no item 6, ele vem comentando a respeito dessa passagem, né? E ele diz assim, ó: há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las, que é aquilo que nós falamos, nós acabamos de falar, que o Cristo está próximo de nós e ele sabe o que nós estamos passando, né? Ele compreende o que estamos sentindo, e não é diferente, é claro, com a divindade. Inútil se torna expô-las. Será que é mesmo? E acrescentam os que assim pensam que, achando tudo no universo encadeado por leis eternas,
Não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Ele conhece e ele tem leis divinas que regem o universo, certo? Então, a gente precisa sim partir dessas premissas. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, porque as leis universais, elas são criadas não para atender a uma situação ou para uma pessoa, como a gente costuma fazer, né? Elas são criadas para atender a todos. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Por quê? Porque aí, aqui se está desprezando o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia da divindade, né? Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Mas será que é assim? Não. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então a gente pode ver aqui que, na verdade, nós estamos passando por aflições e tem todas essas premissas que nós já falamos. De que nós temos necessidade de passar por elas, que antes delas chegarem, o convite pelo amor chegou muitas vezes, mas a gente não deu conta de atender. Só que lidar com essa situação, como nós vamos lidar, com que instrumentos, está sempre no nosso poder. No nosso poder. É sempre nós que precisamos nos instrumentalizar para saber lidar, para fazer dessa situação de dor e sofrimento uma situação que seja uma alavanca para esse crescimento, para essa elevação de pensamentos, de atitudes, né? Sendo livre o homem de agir num ou no outro sentido, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então tem as leis divinas, tem o conhecimento da divindade, mas a forma como eu me posiciono diante das coisas faz toda a diferença, porque ao lado disso nós vamos encontrar a misericórdia divina. E outra coisa importante que a gente precisa lembrar: por que a gente passa por aflições? Não é pela necessidade do aprendizado? Mas se eu reajo diante de uma situação difícil, conflituosa, de forma sábia, de forma amorosa, será que eu não vou conseguir lidar com essa situação? Será que eu não recebo aí mérito suficiente para ter toda aquela situação modificada? Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Quer dizer, para que é tudo isso? Não é para eu crescer? Não é para eu aprender a amar e servir? Se eu, diante daquela circunstância, eu faço exatamente isso, ajo com misericórdia, né? Me coloco a serviço daquela situação difícil para lidar com aquilo, para minimizar com aquilo, é claro que isso vai ter um impacto imenso sobre aquela situação desagradável. E sim, a divindade com certeza vai poder ali estar levando isso em conta, né? E muitas vezes aquilo deixa até de ter função, de ter necessidade, porque eu aprendi o que eu tinha que aprender. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinado sempre isso sempre subordinado à anuência da sua vontade. Como que funciona a sua vontade? Assim, é aquela que dá privilégios a um
e a outros? Não. Que vai analisar a forma como o que eu estou demonstrando que já estou aprendendo com aquilo, né? A forma como eu estou agindo. Então, uma outra questão que a gente precisa ver é assim, ó. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece, quer dizer, da ideia assim, de qualquer coisa que você pedir, você vai receber, né? Mas não é bem assim. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não aceda a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que deseja, o que seria contrário aos seus interesses, né? A divindade age da mesma forma, né? Que nós, pais, nesse mundo, nós damos tudo que nossos filhos pedem, só se a gente não tiver responsabilidade e consciência sobre a nossa função. Porque se a gente tiver minimamente, vai ouvir muitos nãos, né? A divindade age conosco da mesma forma. Olha, você está pedindo isso aí, mas eu que tenho uma visão mais ampla da situação, né? Dizer que isso aí não é legal, não vai ser para o seu bem, não vai ser concedido. Eu sinto muito, né? Não tem nem eu sinto muito, né? Sinto muito e a gente faz desculpa. Em geral, o homem apenas vê o presente, porque justamente, né, a gente tem uma visão limitada das coisas. E a divindade não. Tem uma visão ampla, né? Nos vê anjos, né? Nos vê anjos. Olha, se você for por esse caminho aí, vai demorar mais para você chegar à angelitude, né? Então não vou te dar isso não. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião que deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então a figura que ele cria aqui é bem clara, né? E aí, a respeito dessa questão de a gente pedir alguma coisa que a gente não recebe, né? E aí vem aquela situação, mas eu pedi, sabe, eu não recebi, o que eu estou recebendo, por que eu não estou recebendo? Vem Alta de Souza, uma mensagem fraterna, que está lá no Parnaso de Além Túmulo, descrevendo bem essa situação para a gente, né? Essa situação de quando a gente pede, mas não recebe aquilo que pediu, e aí fica naquela situação, né? Por que eu não recebi? Eu estou recebendo? Não estou recebendo? E aí ela diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo íntimo, interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Quer dizer, o que é melhor para nós está dentro de nós, porque a divindade está dentro de nós, né? A providência está dentro de nós, na forma da nossa consciência. Mas o que acontece? O nosso templo é um templo abandonado. Ele é maior de todas as capelas, mas a gente não olha, né? Nós ainda estamos numa situação de olhar para fora, não para dentro. Mas se a gente buscar olhar para dentro, nós vamos encontrar essas respostas. É isso que a Alta está dizendo. Ouve teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, da voz de Deus em luz de redenção. Então, isso está lá em Parnaso de Além Túmulo. É do Espírito Alta de Souza, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E continua Kardec, então, no capítulo 27. O que Deus concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, porque quando a gente pede com confiança, o que a gente está fazendo? A nossa parte, né? Para pedir, a gente já teve que parar, pensar, colocar as ideias no lugar, clarear a mente,
Já estamos numa outra postura, numa outra vibe, né? Então, o que nós sempre recebemos quando a gente pede com confiança? Coragem, paciência e resignação. Isso nunca nos falta. Nunca, nunca nos falta. A gente pode não receber aquilo que a gente pediu da forma como a gente pediu. Mas a coragem, a confiança e a resignação vem sempre. Vem sempre. Também Ele concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará que surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Quer dizer, nós, rodeados que somos pelos bons espíritos, pelos anjos protetores, nós estamos sempre recebendo as boas intuições. Então imagina, quando a gente para tudo e fala, olha, não estou dando conta desse negócio, eu preciso pedir ajuda, né? Então, o céu se movimenta. O céu se movimenta. E com certeza nós receberemos intuições, né? Só que o que acontece? E ainda com a vantagem de que o mérito acaba sendo nosso, né? Porque como a gente não vê, ninguém vê, né? A gente recebe, quando a gente acolhe, fica como sendo nosso. Ainda ficamos com mérito. Então ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Assim que funciona. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui, porque lembra que a função da aflição é nos ensinar, é nos amadurecer, é nos tornar mais sábios, né? É nos preparar para uma vida mais alta, mais elevada. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagres sem despender o mínimo esforço. Aqui eu lembrei da minha reclamação. Ai, estou engordando, mas não fecho a boca e não faço caminhada. O que eu quero? Um milagre, né? Então, assim, é bem comum essa nossa atitude diante de todas as dificuldades, né? Então, agora vem o prefácio de Kardec, que é, na verdade, um resumo, né, de todas as coisas que ele trouxe para a gente, de todas as indicações que ele deu para a gente refletir, e mais as outras que Emmanuel também trouxe. Então, nas aflições da vida, podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos o pode conceder, quando tem um fim útil e sério. Mas, como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer, pode recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar, ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como uma expiação. Ou seja, não dá para afastar porque nós precisamos dela, com vistas ao espírito imortal que nós somos. E que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a houvermos suportar. E aí eu lembrei de uma palestra do Dr. Frutuoso, que eu gosto muito de assistir. Dr. Frutuoso, ele é um médium que trabalha no Centro Espírita Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. E eles trabalham com cura espiritual por meio de materialização. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, numa das palestras, ele falando que ele é médico e é um cirurgião oncológico. E aí, uma das pacientes dele já tinha sido submetida a vários tratamentos e procedimentos, e ela tinha iniciado com um câncer de mama, e esse câncer de mama tinha ganhado metástase, né, tinha se espalhado, e não havia mais recurso da medicina. Então, ele encaminhou ela para ser tratada lá no lar de Frei Luiz. E aí ele diz que na sessão de tratamento espiritual a que essa paciente dele estava submetida, ele acompanhou,
E aí ele, como médium, diz que via os espíritos que vieram tratar, falando assim, wonderful, very wonderful. E ele ficou super intrigado com aquilo, né? Mas wonderful como, né? Uma paciente com metástase de câncer em estágio terminal, como pode ser wonderful? Aí depois que terminou o tratamento, ele buscou orientação junto a pessoa que gerenciava, né, que cuidava desse tratamento. Ele perguntou assim, o que é essa história de wonderful? Eles estavam olhando a fulano nessa situação crítica que ela estava e falando wonderful. Eu não entendi nada, do que se trata? E aí o mentor desse trabalho foi explicar que o que eles estavam achando maravilhoso é a forma como ela estava reagindo àquela situação complicada, difícil, aquela dor intermitente, tanto física quanto, né, moral, espiritual, a iminência de um desencarne. Imagine o sofrimento físico que representa você estar nessa condição, mas ela estava absolutamente resignada. E o que eles estavam achando fantástico é a forma como a doença estava, complementando o que o Dr. Luiz falou no início, como ela estava escoando do perispírito para o corpo físico, que é a nossa esponja, né? Uma esponja para nos purificar, que a doença tem essa função. A forma como isso estava acontecendo de maneira tão eficiente, tão funcional, por conta única e exclusivamente da forma como ela estava resignada, aceitando bem aquela situação, né? E aí, quando eu li isso, eu me lembrei desse caso. Então, vamos para a prece que Kardec nos traz como uma sugestão, né? Porque, como a gente já tem falado aqui, é sempre importante que a gente retome nas situações que a gente vê que precisa desse amparo. É bom que a gente venha, que leia, que estude, porque isso dá uma compreensão, né? Porque vejam o que o prefácio nos fala, nos esclarece. E a sugestão de oração, ela não é diferente, ela é esclarecedora. E ao final, então, ele abre espaço para que a pessoa formule o pedido que ela quer fazer, né? Então, aí nós vamos alcançar o item 27, e a prece dele diz: Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço nesse momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. E se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores de vossos desígnios, venham ajudar-me na sua realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. E aí, a sugestão para fazer o pedido, né? Então, a mensagem de hoje era essa. Tá? Vamos fechar os nossos olhos e partir para a finalização com a nossa oração. Pai de infinita bondade e de infinita misericórdia, nós lhe agradecemos imensamente pelo seu amor infinito, pelo seu amor incondicional, pelas energias amorosas que se derramam sobre toda a vossa criação todos os dias de nossas vidas. Gratidão, meu Pai. Infinita gratidão. Gratidão por nosso Senhor Jesus Cristo, divino pastor de nossas almas. Gratidão pelo conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, tão maravilhosa, tão importante e milagrosa em nossas existências. Gratidão, infinita gratidão. Que possamos nós, aqui reunidos, elevar
em energias de amor, em energias de fraternidade, tudo aquilo que já construímos dentro de nós, possamos vibrar essa amorosidade na direção de Jesus, o governador do nosso planeta. Que Ele possa acolher essas energias que nós já damos conta de produzir e ampliá-las, aumentando-as, possa Ele redistribuir sobre todos aqueles que aqui estamos, nossos familiares bem-amados, bem como sobre todas aquelas criaturas com as quais nós ainda temos desentendimentos, com as quais nós ainda precisamos aprender a amar, construir afeições e apagar dores e mágoas do passado. Que todos eles, que todos nós, nessas circunstâncias citadas, sejamos envolvidos por essas mesmas energias. Gratidão, Jesus. Gratidão por ser o divino dispenseiro do amor de nosso Pai. E que, além de nós todos aqui, todos os nossos irmãos que passam pelas aflições naturais do nosso caminho, também possam ser atendidos pelo amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não rogamos, Mestre querido, por merecimento, que sabemos que ainda não temos, mas pela misericórdia do seu amor infinito. Que assim seja. Graças a Deus. Só no seu passe. Em seguida, nós teremos a aplicação